Essa pesquisa foi divulgada no início da tarde e trouxe uma novidade nas intenções de voto. Começamos com a evolução de primeiro turno. Fernando Haddad, do PT, aparece com 31%, seguido por Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com 21%. E vejam a subida de Rodrigo Garcia, que praticamente empata, tecnicamente empatado, com 20%. Em seguida, você vê que eles estão empatados na margem de erro. Seguindo com os candidatos, Carol Villar, da Unidade Popular, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, Gabriel Colombo, do PCB, Vinícius Poit, do Novo e Alves César, do PDT, tem 1%, brancos e nulos somam 12%, não sabem 11%. Edson Dorta, do PCO, e Altino Júnior, do PSTU, não pontuaram. Mas é claro que o grande destaque, Yuri, é isso aqui, é essa subida de Rodrigo Garcia, que inclusive, num eventual segundo turno com Haddad, venceria a disputa. Tem duas notícias bastante importantes nessa pesquisa aqui, que é exatamente isso, é essa situação, né? A gente tinha visto aqui em meados de agosto essa distância e agora é esse empate técnico entre o atual governador, Rodrigo Garcia, avançando bastante, e Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que conta com o apoio do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. A grande questão, que a gente pode passar para a tela do segundo turno, é que é o discurso que tem sido feito, inclusive, pelos aliados do governador Rodrigo Garcia, de que havia essa situação de empate técnico e agora ele consegue abrir uma distância no segundo turno. E é um cenário que é quase um consenso entre as candidaturas, Márcio. O próprio PT de Fernando Haddad sabe que Rodrigo Garcia, como governador, pela tradição do PSDB, 7 eleições seguidas de vitória de candidatos do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, faz toda a diferença nesse momento e é isso que a pesquisa da Quest retrata agora. No caso de Haddad contra Tarcísio Gomes de Freitas, Haddad ainda mantém a vantagem. E aí os aliados de Rodrigo Garcia e o próprio Rodrigo Garcia já têm feito explicitamente essa campanha. Para o eleitor de São Paulo que rejeita o PT no governo estadual, melhor seria votar agora em Rodrigo Garcia para provocar esse segundo turno que ele teria condições. Num segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, a disputa é mais acirrada. Vamos ver exatamente esse segundo turno. Outro cenário sem Fernando Haddad, para a gente ter uma simulação entre Rodrigo Garcia e Tarcísio Gomes de Freitas, que é o que a Quest também fez a sondagem, embora seja um cenário mais improvável, mas reforça essa tese. Sim. Por quê? Por causa dessa vantagem de Rodrigo Garcia de 40% ante 31% de Tarcísio Gomes de Freitas. Há uma sugestão nesses números todos de que Tarcísio Gomes de Freitas já teria obtido aí estaria próximo de um teto, embora, como a gente possa ver, aqui no número de brancos e de indecisos principalmente, ainda tem um volume bastante grande de indecisos, tanto nesse cenário quanto nos outros. Eu não sei se a gente tem a tela com Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas na simulação do segundo turno, que acho que também seria interessante de ver. Você sabe se a gente tem? Eu acho que não, eu acho que a gente não tem. Ah, tem, aqui está. Não, Haddad... não temos. Mas é de qualquer... esse é o primeiro turno ainda. Isso, aqui é a do primeiro turno. Mas no cenário de segundo turno, entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, Haddad ainda consegue ter uma vantagem. A grande questão, a gente sempre tem falado isso já há muito tempo, que é aquela disputa entre, agora sim, o segundo turno entre Haddad e Tarcísio, ainda tem uma vantagem numérica, mas já em uma situação de empate técnico também. A rejeição ao PT no estado de São Paulo é muito forte. A ver se isso pode ser um efeito daquela menção que a Thaís Arbex falou, daquela frase totalmente criticável do ex-presidente Lula na entrevista ao programa do Ratinho, quando falou de forma jocosa... Do povo do interior. Do povo do interior de São Paulo. E isso foi... Ele falou na quinta-noite, logo na quinta de madrugada já começou a ser explorado. São os escorregões a que você se referia, né, Felipe? Ele dá margem. Ele falou do capial do interior paulista, bem duro, bem ignorante. Ele estava falando de ignorância e de gente que até cultiva a ignorância, que gosta da posar de ignorante. Sendo que até o Lula, eu até botei isso no Twitter, ele tinha uma frase antiga numa entrevista que ele não gosta de ler, ele tem preguiça de ler, mas ele estava posando ali naquela entrevista de socialista refinado e tal. O Lula tem esses contrastes, essas contradições. Agora, o Tarcísio pesa contra ele a rejeição do Bolsonaro e pesa contra ele o fato de ele não ser de São Paulo e ter dado uns escorregões também. Teve aquela entrevista, talvez essa pesquisa já tenha captado, em que ele não soube dizer qual é a zona eleitoral em que ele vota em São José dos Campos, e o Rodrigo Garcia, ele tem mais aí esse conhecimento por estar no governo, da parte administrativa, e como o Yuri falou, nessa reta final ele tem que explorar
esse resultado da pesquisa. Eu não sei se as outras ao longo da semana vão bater com essa, mas que ele está com uma projeção de vitória no segundo turno contra o Fernando Haddad e o Tarcísio não, é nisso que ele tem que focar, obviamente. Essa pesquisa, rapidinho, Renato, está confirmando exatamente tudo que a campanha do Rodrigo Garcia vem batendo, né? O número de indecisos acho que ainda é uns 60%, se não me engano, Yuri, mas a campanha do Rodrigo Garcia vem dizendo exatamente isso, que ele era pouco conhecido, que à medida que ele se tornasse mais conhecido, que ele fosse identificado como o governador do estado, como o governo ia ser bem avaliado, que ele ia subir, que Tarcísio estava batendo num teto e um ponto mais importante, na avaliação dele, concordo muito com o Yuri, que ele seria o único capaz de vencer o PT no segundo turno. O Rodrigo está falando isso para todos os prefeitos com os quais ele conversa e inclusive para os empresários que ele sabe que apoiam Tarcísio de Freitas, ele está batendo nesse discurso. Ah, você acha que o Tarcísio é capaz de vencer o Haddad? Então espera para ver. Essa pesquisa pode ser um definidor aí entre quem vai para o segundo turno nessa eleição. Um belo de um voto útil, né? O efeito dessa pesquisa no antipetismo paulista. Eu acrescentaria o que a Raquel falou, alguns outros efeitos, né? O primeiro, que a máquina do PSDB começou a funcionar. Então, que é uma máquina que funciona ainda mais na reta final. O PT diagnosticou esses resultados da pesquisa e começou a bater no Rodrigo Garcia com uma velocidade maior do que no início da campanha. Agora, na real, o que os nossos grupos de pesquisa têm mostrado, o que a gente tem visto aí com as candidaturas, é que foi uma grande escorregada do Tarcísio e uma grande escorregada do Lula. Né? Então você tem a escorregada do Tarcísio de não saber onde vota. Uhum. Porque uma coisa é você falar, você não é de São Paulo. A outra coisa é o candidato confirmar que ele de fato não é de São Paulo e não conhece o estado. Isso não é um detalhe, isso virou na internet, nas redes sociais, algo muito forte. E talvez por isso, pela primeira vez, a eleição nacional começou a influenciar um pouco menos na eleição aqui.